Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psiquiatra Ana Cecília Marques. Ela é membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas. Olá, doutora. Bom dia para você. Obrigada por conversar com a gente. Eu queria começar abordando essa questão da gente não ter um nível seguro, né, para o consumo de bebida. Muita gente costuma dizer que uma taça de vinho, por exemplo, por dia faz bem a esse senso comum, o que vai contra essa pesquisa que a gente observa na revista, né? Isso mesmo, Roberto. Bom dia a todos. Bem, na verdade, esse dado já está sendo estudado pela Organização Mundial de Saúde há pelo menos 20 anos, né? Tem 20 anos esse estudo sobre carga de doenças crônicas que incapacitam e matam precocemente, e não existe uso seguro nem de álcool, nem de nenhuma outra substância psicotrópica. Agora, por que mesmo quantidades pequenas do álcool podem fazer mal para o organismo de pessoas com diferentes idades? Porque o etanol, né, que é o álcool, né, que existe dentro da bebida alcoólica, de qualquer tipo de bebida alcoólica, ele tem uma interface com vários sistemas do organismo e depende da sua vulnerabilidade. Então, um indivíduo jovem, um adolescente de 15 anos, né, onde esse consumo pode matar, por exemplo, ele não tem o sistema nervoso central maduro. O indivíduo com mais idade, na meia idade, ele tem um processo gastrointestinal alterado, eventualmente, o etanol também interfere com esse estômago. O idoso, que tem o sistema nervoso central também muito vulnerável, o cérebro, o álcool vai também interferir. Quer dizer, o etanol é uma substância tóxica per se, né? E na hora que o indivíduo consome continuamente, uma dose por dia, mais doses no mesmo dia, é mais tóxico ainda, ele vai fazer essa interface de metabolização e alteração dos tecidos em cada indivíduo de forma peculiar. Nós não estamos falando de batata, né? Nós estamos falando de etanol, primo do metanol que tem na gasolina, né? Então não é um combustível humano seguro. Então a senhora acredita que essa visão geral, né, dos benefícios à saúde relacionados ao álcool quando ingerido em pequenas quantidades precisa ser revisto, precisa ser passado à população, não só do Brasil, mas do mundo de uma outra forma? Sem a menor dúvida, porque esses efeitos iniciais, né, de algum benefício, né, de que o etanol se transforma numa substância, o resveratrol, que pode proteger as artérias de alguns indivíduos. Esse estudo foi feito para uma amostra muito específica de homens jovens sem nenhuma alteração orgânica. Né? Então, não é um estudo que tem representação mundial para todas as amostras humanas, né? Não é um estudo multicêntrico como esse publicado agora no Lancet. Esse estudo do Lancet vem de um score, de um índice que a Organização Mundial de Saúde faz a cada 3, 4 anos e manda para os países. E diz para os países, olha, os fatores de risco para doença crônica no seu país é o álcool, o tabaco, a falta de higiene, a infecção. Então, é totalmente diferente de um estudo que você faz para uma amostra lá na Europa, para um país, para homens jovens sem nenhum problema de saúde. Então, esse estudo já caiu há muito tempo, viu? Esse estudo que pode tomar uma dosezinha que você vai estar protegido de vinho, por exemplo, de outras doenças. Isso não foi comprovado para o mundo e agora sai esse estudo, que vem de uma série histórica de estudos, dizendo que, olha, não existe uso seguro de álcool e isso não existe de nenhuma substância com o potencial do álcool também. Agora, doutora, uma pessoa que acredita que faz consumo moderado de bebida alcoólica, né, nesse caso, ela pode ter ou criar uma dependência química? Então, a dependência de álcool é uma doença multifatorial, ela não depende só de consumir álcool, mas sem a menor dúvida, consumir a droga e outros fatores poderão determinar
a dependência. A dependência de álcool no Brasil e no mundo, ela atinge em torno de 10% das pessoas, mais homens que mulheres, e, como eu disse, não é só beber uma taça de vinho ou uma dose por dia. Você vai ter que desenvolver um processo de tolerância pela substância e outros fatores vão manter essa carreira ativa de consumidor e aí sim problemas e aí sim a definição, o diagnóstico de dependência. A gente também tem, né, nessa pesquisa, doutor, uma comparação em relação às regiões do mundo. O país com maior prevalência de bebedores, a região é a Dinamarca, com homens e mulheres equilibrados. O Paquistão ficou em último lugar. Qual que é a situação que a gente está no Brasil em relação ao álcool? E o consumo de bebida alcoólica pelas mulheres continua aumentando? Isso mesmo, Roberta. O consumo de álcool no Brasil, para homens e mulheres, gira em torno de 10%, mais homens que mulheres. As mulheres vêm fazendo uma escalada do consumo nas séries históricas. A partir de 80, as mulheres entram nos levantamentos e mostram esse aumento. Entre o levantamento que nós temos nacional, né, de 2006 e 2012, essa comparação mostrou que o aumento do consumo entre mulheres é de 40% e, sabidamente, as mulheres têm uma vulnerabilidade ao álcool e às drogas muito maior que o homem. Isto é, elas adoecem antes e de doenças muito graves. Então, por exemplo, a mulher que faz essa carreira de usuária e fica dependente, ela vai ter cirrose muito antes que o homem. Ela vai ficar hipertensa, ela vai ter síndrome metabólica. Então, a mulher que está bebendo mais é muito mais vulnerável a essa carga de doença e mortalidade precoce que o homem. O impacto disso, né, você imagina que é na família como um todo, né, já que a mulher ainda ocupa esse lugar tão importante no núcleo familiar. Doutora, para terminar, quais são as doenças mais relacionadas ao consumo de álcool, né, pelo registro que a gente tem aqui no Brasil? Então, as doenças são do sistema cardiovascular, que é a hipertensão e os acidentes vasculares, principalmente os acidentes vasculares cerebrais, né, que são muito graves. Nós temos também as síndromes que envolvem o metabolismo gástrico, hepático, né? Então as doenças gastrointestinais, como a hepatite alcoólica, né? Que é muito prevalente também, a cirrose como consequência. Nós temos as doenças do sistema nervoso central, que são as deficiências cognitivas e, à medida que a idade chega, a própria demência. As carências nutricionais, porque o etanol impede que o estômago absorva as vitaminas dos alimentos, né? Então nós temos a neurite, que é uma doença muito grave, onde falta a principal vitamina que faz a conexão dos músculos, né? Dos neurônios com os músculos, e os cânceres, né? Infelizmente agora, né, com as últimas pesquisas, nós temos visto que beber uma dose por dia, ou uma dose 4, 5 vezes por semana, aumenta em 6% a taxa de câncer e entre mulheres, câncer de mama, que era um câncer que antes era atribuído especificamente ao tabaco, né? Então, os cânceres também entram aí nessas doenças. É lógico que a violência, né, que é o comportamento associado ao consumo do álcool, tanto no trânsito como domiciliar, como social, vai demandar uma consequência também muito grave e muitas das vezes fatais.